Na beira do lago, a casa respira devagar, como se guardasse o segredo de quem já não tem mais pressa para escapar. A chuva que começou há horas bate nas janelas como dedos miúdos que não desistem, e o vidro pinta gotas que escorrem para dentro do silêncio, levando comigo o último som do dia, o murmurinho da cidade adormecida. O vento arrasta-se pelas persianas, criando um sussurro que parece vir de dentro das paredes, de algum tempo que não existe mais, ou que talvez nunca tenha existido. Eu fico observando a água, tão lisa e implacável, refletindo o céu que desmaia entre o cinza e o preto, como se o lago soubesse o que vou fazer antes mesmo de eu abrir a gaveta. Meus filhos disseram que meu sentimento era problema meu. Foi numa manhã de domingo, quando o sol ainda era tímido, que ouvi pela primeira vez a frase que cortou o ar como uma lâmina. Eles estavam à mesa, discutindo quem carregava o peso de tudo que já foi dito na casa, quem carregava a memória de cada decisão. E eu, que sempre achei que o peso de uma casa fosse compartilhado como a própria respiração, ouvi deles que não. "Você está sendo dramática, mãe", disse um deles, com a distração de quem já se acostumou a me ver como a sombra que fica atrás da foto de família. Outra, com o riso mecânico que aprendeu a usar quando o assunto é conforto, acrescentou: "Para que tanta emoção? A gente está ocupado demais para o seu sentimento, mãe. Resolva sozinha." E foi assim, em meio a sussurros que se tornaram paredes, que a famosa distância entre nós ganhou um novel capítulo. Eu, que sempre protegi o que era meu, passei a ser a irritação que não devia existir. Foi na mesma manhã em que a casa pareceu ouvir menos e respirar mais devagar, que decidi o que ninguém esperava. Não prometi a ninguém que iria transformar o vocabulário da família, nem que iria apagar as vozes que me polvilham com remorso cada vez que eu ouço o som do miston. Apenas tomei uma decisão simples, que parecia ao mesmo tempo pequena e colossal: refazer meu testamento sem contar a ninguém. Não por rancor, não por uma culpa que não cabe, mas por um desejo antigo de que, se a minha presença tem algum valor na história desta casa, esse valor não passe pelos ventos da negociação entre filhos que não querem ouvir a voz da mãe quando ela está doente, cansada ou errada, apenas pelo capricho de alguém que ainda sabe reconhecer o que é certo para si, mesmo que o mundo inteiro pense o contrário. O processo foi silencioso, como a elaboração de um mapa sem legenda. Não houve briga, não houve gritos, houve uma serenidade que parece estranha, para quem cresceu escutando que a voz da mãe deve sempre ser a mais pequena entre as apostas, a mais contida, a que não aponta dedos. Na minha escrivaninha, há uma pilha de papéis que guardei, como quem guarda uma semente. A parte legal, com carimbos e assinaturas, ao lado de um caderno gasto, onde eu lhe dou forma aos meus próprios desejos. A caneta que usei não é nenhuma nova. É a mesma que me acompanha desde a juventude, quando ainda acreditava que poderia desenhar o futuro com traços firmes. Ela corre pela página com a precisão de alguém que já lidou com muitas verdades. A tinta, por mais que seja vida, não resiste ao tempo sem deixar marcas. Então eu assinei, de meu próprio punho, sem pedir conselhos, sem consultar advogados, sem ouvir as vozes que hoje se repetem como um coro que não quer lembrar. O objetivo não era magoar nem transferir qualquer rancor, mas alinhar o que não deveria se desfazer apenas por pressa emocional. À medida que eu escrevia, a minha mente fez uma única pergunta repetida como um mantra antigo: e se o que eu mais temia perder fosse, na verdade, o direito de escolher o que fica e o que se esvai? O testamento antigo, o que ele dizia? Em minha memória, os corredores da casa ainda guardam o eco de cada peça de mobília que moveu as minhas decisões ao longo de décadas. A casa, por sua vez, parece compreender sem sentir, e eu a observo com a certeza de que cada linha que escrevo carrega, junto de seus termos, algo que eu mesma ainda não reconheço plenamente. Não me recordo de ter incorporado ao novo documento qualquer target que fosse específico demais, como se eu tivesse medo de ficar com aquilo que realmente alcance os nossos dias, ou de negar o que a vida pode exigir de mim mais tarde. O que ficou decidido, em essência, foi simples. Quem ficar comigo, quem permanecer na casa comigo, quem dividirá as sombras que se alongam no lago, receberá o que é seu por direito, sem que eu precise recorrer a palavras duras ou a cálculos frios. Não houve promessas de eternidade.
apenas a garantia de que a minha voz seria, por fim, a que pesaria menos para o equilíbrio do que qualquer outra. Eu sei que, ao final, o papel falaria por mim, e que a assinatura, ainda que visível para muitos, seria apenas a assinatura daquilo que eu considerei ser meu, não de alguém que me rotula como drama ou excesso, mas de alguém que decidiu, finalmente, ficar firme com o que é seu. O que não se pode ver, o que não cabe nem na tinta que manche o papel, nem na forma como o relevo da caneta se aninha na fibra do papel, é o motivo que me levou à coragem de agir assim. Não foi apenas a frase dura que meus filhos lançaram como se fosse uma crítica sobre o meu jeito de sentir. Foi também o cansaço de carregar sozinha uma casa que, para eles, sempre esteve já resolvida. A casa não está resolvida, pensei, ao mesmo tempo em que a caneta riscou a linha final do meu Novo Testamento. A casa não está resolvida, repetia para mim como uma pregação antiga, quando tudo o que eu desejava era apenas ouvir que o amor que aqui foi feito não podia ser um fardo que se devolve ao tempo, uma herança que se transforma em culpa para quem fica. E se, de alguma forma, o meu sentir fosse uma bússola que indicava o norte errado? Eu não posso permitir que a bússola seja quebrada pelas mãos de quem não faz ideia de como funciona a maré emocional de uma filha, de uma mãe, de uma pessoa que já viu o que é necessário para manter uma casa de pé, mesmo quando o chão treme. Quando tudo esteve assinado, coloquei o novo arquivo dentro de uma pasta de couro escuro, o tipo que parece ter sido feito para segredos que não devem acordar ninguém no meio da noite. Não pensei em esconder, pensei em proteger, não apenas o que eu deixo, mas a mim mesma de um dia ter que responder ao que hoje já não faz sentido. A noite caiu por completo, e o lago tornou-se uma tela preta, com apenas a linha de água refletindo, como se o próprio mundo estivesse segurando a respiração para ouvir o que eu ainda não disse. Agora, enquanto o relógio marca as horas que vão embora, eu percebo que existe um peso invisível que vem junto com qualquer decisão séria tomada em silêncio. Culpa. Não é ressentimento, é uma vigília, uma promessa de que, se o futuro ainda guarda surpresas, eu posso enfrentá-las com uma verdade simples, que eu existo, que eu posso escolher meus passos, que a casa do lago pode continuar, mesmo que o desenho da família mude ao longo do tempo, mesmo que as vozes que outrora iluminavam a sala se tornem apenas lembranças mal alinhavadas. E aqui, neste instante de silêncio que parece maior do que qualquer som, eu deixo a primeira linha do meu novo caminho escrita de forma bruta e direta. O que foi meu por direito, fica comigo. O que não for meu para segurar, não precisa mais chamar de nosso. O resto, o lago, as paredes, o peso que cada objeto carrega na memória, o silêncio entre as palavras, tudo continuará, mas de um jeito diferente agora. O que é verdadeiro, permanece. O que é apenas uma forma de apego tende a se desfazer com o tempo, como a névoa que se dissipa pela manhã. A minha mão repousa sobre o papel, e eu começo a perceber que, por trás da decisão que pareço ter tomado sem ruídos, há uma necessidade antiga de ser ouvida de uma forma que não seja apenas pelo que estou deixando para trás, mas pela forma como estou escolhendo ficar comigo mesma. E ao fechar o envelope que guarda o meu Novo Testamento, eu sinto, pela primeira vez desde sempre, uma espécie de alicerce que não depende da aprovação de ninguém além de mim. Amanhã, quando os primeiros raios de sol ofuscarem o lago com sua luz esforçada, talvez eu tenha que enfrentar perguntas que ainda não existem em minha mente. Talvez alguns olhares me apontem como quem, por fim, resolveu o que chamavam de drama. Mas, por ora, a casa cala. O lago respira mais fundo, e eu, com a caneta ainda quente, continuo a escrever o que cabe sob os meus próprios termos. Se há algo que o tempo não tem como apagar, é a decisão de permanecer fiel ao que eu sou, mesmo que isso signifique caminhar sozinha pelo corredor escuro da casa, enquanto a água bate suavemente no alicerce e me lembra que toda vida tem um fundo que não se pode descrever com palavras simples. E assim, neste começo de silêncio com o mundo, eu termino esta parte da minha história sem voz, que vibra de forma diferente em cada parede, como se a casa própria reservasse para mim um espaço de honra que ninguém me tirará. Amanhã abriu-se com o estalo do alarme distante da casa, como se o lago tivesse despertado primeiro para observar o que eu faria de novo com as coisas que não cabem mais no meu peito.
A casa do lago respira em compasso lento, e o ar úmido carrega o cheiro de madeira velha, de água parada e de promessas que não se repetem. Eu fico na cozinha, onde a chaleira ainda exala vapor frio, contando o tempo pelos segundos que se arrastam pela parede da sala, o espaço que separa o que eu fui do que ainda posso ser. O dia, tão contido quanto uma carta lacrada, não se atreve a ensaiar a sua própria voz sem ouvir o meu primeiro suspiro. Foi então que o barulho chegou ao pátio, pesado como o vento que desce do lago e arranca as folhas dos canteiros. Eles chegaram de cara fechada, como quem já decidiu a direção de tudo sem pedir licença. A porta rangeu com a insistência de quem sabe que o segredo estará ao alcance assim que ela se abrir. Meus filhos, 2 deles, um que herdou o humor afiado da casa e outro que aprendeu a medir o mundo pela distância entre o que diz e o que faz, entraram sem anunciar, deixando para trás o barulho dos carros, o ruído dos compromissos que não cabem mais na cozinha de domingo. Na mão, seguravam as chaves, um pequeno conjunto de metal sombrio que parece pesado o bastante para afundar qualquer lembrança. O que eles carregavam não era apenas metal, era o símbolo de uma obviedade cruel, o direito de tocar o que eu considerei meu, de exigir de mim uma explicação para um sentimento que, afinal, não precisa de aprovação. Estamos ocupados demais para o seu sentimento, mãe. Resolva sozinha. A frase não foi dita por malícia. Saiu como quem lê a etiqueta de uma peça de mobiliário, prática, objetiva, sem espaço para rituais. Eles me encararam como se eu fosse uma coisa que estorva o fluxo eficiente da casa, uma presença que aparece para atrasar o movimento de uma vida que já seguiu o seu curso sem ela. O tom era dos que sabem que a vida não precisa de debates para andar, que o tempo é uma margem onde tudo o que não se resolve fica para depois, para sempre. Eu os observei, não com raiva, mas com a crueldade necessária de quem sabe que uma hora a casa vai exigir um preço pela quietude que hoje parece ter se instalado entre as paredes. Eles quiseram as chaves, claro. A cada passo que davam em minha direção, o piso de madeira cedia sob o peso de uma verdade que não cabe em nenhum quarto. A casa não é apenas um conjunto de objetos. É uma memória em que cada objeto tem um rosto, uma lembrança, uma culpa que se recusa a morrer. E eu, que fui quem carregou esse rosto durante décadas, eu que alimentei esse pesadelo doce com os meus dias, eu que já reconheci a voz do lago até quando ela parecia sussurrar apenas para mim, eu decidi que era hora de falar de uma forma que ninguém ali compreendesse de imediato. Não com jabutis de palavras legais, não com o tom de advogada de si mesma, mas com a serenidade de quem sabe que o silêncio é, às vezes, o direito que restou. A primeira ação que tomei foi a simples mostra, a pasta de couro que guardei desde a assinatura do Novo Testamento. Não era uma ameaça, era uma garantia, uma promessa de que o que é meu não seria reduzido a uma discussão de who fica com o quê. Pedi que aguardassem, sem levantar a voz, sem colocar a nada que não fosse o peso da minha decisão na mesa. O conjunto de chaves ficou sob a travessa, brilhando com a frieza do metal, como se recusasse a ser apenas uma chave, mas um juramento não escrito de quem ainda sabe o que significa manter uma casa em pé quando o mundo decide que as palavras têm que ser objetos de uso rápido. Vocês não precisam entender agora, disse eu, mantendo a voz firme, sem sobressaltos, como quem fala ao vento para que ele carregue a mensagem mais longe do que qualquer argumento humano possa ir. Estas chaves não são contratos com a pressa. São sinais do que eu escolhi manter seguro. A casa do lago não é apenas um espaço, é uma guarda para a minha verdade, para aquilo que eu ainda posso ser, mesmo que vocês já tenham decidido que o meu sentimento é problema meu e não de ninguém. A cada palavra, o ar na sala pareceu encolher, como se o lago ao lado tivesse esticado as águas para ouvir melhor. Foi nesse momento que eu, sem me derreter em palavras, puxei o envelope dobrado que guardava o Novo Testamento. Não era ostentação. Era uma demonstração de que eu não seria levada pela repetição de uma ideia de família que não me reconhece como parte de uma família que ainda sabe ouvir a própria voz. Desenhei a distância entre as minhas mãos e o caminho que eles poderiam escolher. Uma linha invisível que separava o que é meu
do que pertence à lógica do dia a dia, do que pode ser marcado por números, por porcentagens, por prazos que não me servem mais. Leiam, disse sem elevar a voz, apenas abrindo o papel para que o entorno pudesse ver o que, de fato, está no papel. Não como uma briga, mas como uma verdade que não admite ser negociada. O documento não era apenas aquilo que tradicionalmente chamamos de testamento. Era a entrega de uma bússola que aponta o norte, não para onde fica a casa ou o que se herda, mas para onde eu ainda posso ir quando a casa começa a me pedir que eu cale a minha própria voz. O que ficou claro, para quem quis olhar com cuidado, foi que o conteúdo não dizia apenas quem fica com o quê. Dizia, sobretudo, quem pode ouvir quem eu sou, quem pode permitir que o meu passado seja parte do meu futuro sem transformar cada memória em peso que se joga pela janela. E, acima de tudo, dizia quem tem o direito de pedir as chaves da Casa do Lago sem que isso signifique a rendição da minha própria história. Meus filhos, fascinados pela ideia de ocupar espaços, por aquela necessidade de possuir cada recanto da casa, olharam a mim com uma miscelânea de curiosidade e cansaço. Um deles respirou fundo, tentando disfarçar a ansiedade sob o toque técnico de uma ansiedade que não pode ser nomeada. O outro, o mais pragmático, cruzou os braços e abriu um sorriso que não chegava aos olhos, como que o humor fosse a única maneira de atravessar uma conversa que prometia apagar o que havia entre nós. Eles, tão ocupados com a ideia de ter, de manter a estrutura, de não deixar que o passado fizesse sombra sobre o que pretendiam que fosse o futuro, eles não entenderam de imediato que a minha decisão não era uma recusa do amor, mas uma tentativa de manter alguém de pé quando o chão parece ceder sob o peso de uma lembrança que não cabe mais no papel que eu assinei há anos. Eu, por minha vez, não recusei a possibilidade de diálogo. Não fechei a porta para a conversa, apenas deixei que o silêncio, que já foi meu aliado nos momentos de maior dor, falasse com eles na sua própria língua. O silêncio, nesse dia, fez de consenso uma ponte que não precisa de palavras para existir. E no meio desse silêncio veio a minha resposta mais simples: a casa é minha para cuidar. E as chaves, quando não são dadas com o coração aberto, não abrem nenhum segredo que eu ainda não tenha decidido manter sob o meu próprio controle. O que aconteceu a seguir é o que não se pode medir pela pressa de uma manhã. Eles olhavam para mim como quem encara uma porta que pode se abrir apenas se alguém reconhecer que não cabe mais empurrar com violência o que já não cabe na mão de quem fica. E eu, sem desprezar o peso do que eles representam, mantive a minha postura, porque havia algo mais importante em jogo do que a própria disputa pela posse. Havia a verdade sobre quem eu era, sobre o que ainda pode existir entre as paredes que o lago contempla dia após dia, sobre o direito de eu escolher como seguir em frente sem ter que justificar cada respiração. Quando eles se viraram para ir, como quem aceita uma derrota que não foi anunciada, eu voltei a encarar o vidro da janela que dá para o lago. A água, que sempre parece saber onde começa e onde termina uma história, continuava imitando o céu, alternando entre o cinza e o escuro, refletindo a minha própria imagem de alguém que decidiu não abandonar o que ainda precisa de tempo para respirar. O conjunto de chaves ficou na mesa, imóvel, como se tivesse decidido que não precisa provar nada a quem chega com certeza de que já sabe tudo. E eu, com a caneta ainda quente no bolso do meu casaco, senti pela primeira vez em muito tempo uma certeza simples. Não houve rancor naquela sala, apenas uma escolha que precisa ser respeitada, pelo menos por aqueles que compreendem que o que é meu pela vida não pode ser reduzido a uma agenda de conveniência. À medida que o dia se adensava, o lago ganhou um tom mais profundo, uma tinta que parece ter engolido o próprio brilho do sol. A casa, em resposta, pareceu ajustar as suas próprias sombras, como se as paredes tivessem ouvido a minha promessa de ficar comigo. Não para sempre, mas pelo tempo que a minha decisão exigir. E eu, que sinto o peso de cada parede como quem carrega uma respiração antiga, percebi que o maior segredo que ainda precisa de proteção não é o que está guardado em um cofre ou em uma pilha de papéis, mas aquilo que o meu próprio coração ainda guarda.
a coragem de permanecer fiel àquilo que escolhi, sem pedir permissão a ninguém, mesmo que essa escolha doa aos que me cercam. Os próximos passos não estavam escritos ainda, mas não havia pressa de saber todos eles. A casa do lago continuava ali, serena, silenciosa, com suas paredes que falam em sussurros quando o vento bate nos caixilhos. E eu, que aprendi a ouvir o silêncio como quem lê um mapa, senti que a vida pode seguir sem o peso de uma audiência que não quer ouvir. A noite viria, e eu estaria pronta para recebê-la sem medo, com a certeza de que, se o tempo exigir, eu serei capaz de responder não com palavras duras, mas com a firmeza de quem sabe o que é seu por direito. Enquanto o lago escurece, eu fecho os olhos e deixo que o próximo passo se desate sem pressa, como a linha de uma bússola que finalmente aponta para casa. Não para uma casa que se compra, mas para a casa que sou eu mesma quando escolho permanecer. E, no silêncio que se aproxima, eu entendo que o verdadeiro segredo desta noite não está no envelope que guardei, nem nas chaves que ainda não entreguei, mas no que eu serei amanhã, caso eu decida ouvir minha própria voz antes de tudo o mais. O silêncio na sala não foi aplacado pela chegada dos filhos, foi apenas transmutado, como se a casa respirasse em uma cadência diferente quando a verdade se desdobra sem pressa. Eles permaneceram ao redor da mesa, o conjunto de chaves ainda cintilando sob a travessa e o envelope repousando entre o peso das expectativas deles e a minha própria paciência. A primeira pergunta não demorou a surgir, cortante como vidro, quase sendo cortado. O que pretendia com aquilo? Por que eu, que sempre achei que a família fosse o território onde precisamos de menos segredos, decidi transformar a casa em um mapa de saídas e entradas? Eu os escutei, sem pressa, sem oferecer apenas a versão que eles queriam ouvir. E disse, com a calma que a casa me ensinou a cultivar, como quem educa uma planta que já sabe da sua própria sede. Não é sobre ferir, nem sobre excluir. É sobre manter vivo o que respira em mim, mesmo que o ar ali dentro se torne áspero com o passar das horas. Pedi que lessem o que eu havia colocado naquela pasta, não para instruir, mas para deixar que, pelo menos uma vez, o papel falasse com o peso da minha voz. Não houve retirada de objetos, nem novas ameaças. Houve apenas o som limpo de uma decisão que se mantém firme mesmo quando o mundo inteiro parece querer girar para longe dela. Enquanto eles ainda encaravam o envelope, contei uma história que não cabia em notas legais, mas que fazia parte de quem eu sou. Uma lembrança antiga, de quando eu ainda aprendia a reconhecer meus próprios passos no corredor frio de uma casa grande e assombrosamente vazia. Era uma noite em que o lago parecia respirar com meus próprios pulmões, e a casa, com as tábuas rangentes, me perguntava se eu realmente sabia ouvir a minha própria voz. Naquele tempo, alguém me ensinou que o que não se diz pode pescar na memória, transformar-se em segredo que corrói sem necessidade. Eu aprendi então a guardar essas lições como se guardasse sementes, de modo que, quando chegasse a hora de que alguém as abrisse, pudessem germinar sem dor. Foi justamente esse aprendizado que me levou a abrir novamente o que já não era uma simples escritura, mas um pacto comigo mesma. A cada linha que eu escrevia, eu marcava o espaço entre o que eu permitia que a casa absorvesse de mim e o que eu ainda precisava preservar para o meu próprio sustento. O documento tornou-se uma bússola moral, não um mapa de exterminação de vínculos, mas uma afirmação de que o meu direito de existir, de sentir, de escolher, não seria negociado apenas pela lógica de quem acumula e confirma poder pela posse. Não era uma rejeição do amor dos meus filhos. Era a tentativa de não transformar esse amor em peso suficiente para esmagar a minha própria respiração. Eles, acostumados ao ritual rápido da vida, que não se demora para ouvir o que dói, mantiveram o silêncio, estudando cada palavra, cada pausa entre as frases que eu permiti chegar até eles. E quando o silêncio se alongou como um corredor que leva a outra porta, a mais pragmática da dupla, o mais velho, que sempre enxergou a casa como uma linha de chegada, soltou uma risada que não atingiu os olhos. O menor, por sua vez, deixou o ar escapar em uma respiração pesada, como quem finalmente admite que o tempo não é corrente que se pode puxar pela ponta, mas uma maré que chega sem pedir licença.
Foi então que a verdadeira coisa começou a se revelar, não pelas palavras que eu disse, mas pelo jeito como a casa respondeu a elas. O lago, que sempre parece ter um pé dentro do meu coração, refletia o meu rosto não com a suavidade de quem se rende, mas com a firmeza de quem sabe que o próximo passo não é uma fuga, nem uma retirada, mas um alinhamento com algo que está além da soma de objetos ou de palavras. Cada objeto na sala, a poltrona onde eu costumava me sentar para escutar o vento, as fotografias que olham como velhas testemunhas, a estante que guarda cartas amareladas, parecia ganhar uma nova função, não de lembrança apenas, mas de gradação de tempo. Cada peça marcava o que eu poderia ainda ser, não o que eu já havia sido. Ao final, quando fechei o envelope pela última vez, não houve explosão, nem ruína, nem a satisfação amarga de quem vence uma batalha. Houve, em vez disso, uma quietude que parecia ter sido lavada pela chuva que caía lá fora, uma sensação de que o ar era capaz de sustentar dois destinos ao mesmo tempo, o deles, que ambicionava posse, e o meu, que buscava dignidade para continuar respirando em verdade. Os filhos saíram da sala não como vencidos, mas como quem aprende a carregar o peso de uma verdade que não cabe em uma gaveta de documentos, uma gaveta que, por bons motivos, eu mantive fechada para evitar que a pressão das mãos alheias a embalasse minha própria história. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio retomou a sua função de testemunha invisível. A casa do lago parecia respirar como quem finalmente encontra o próprio eixo após ter girado demais. O conjunto de chaves permaneceu sobre a mesa, cúmplice silencioso de uma noite que ainda não terminou, e o envelope, agora aberto entre meus dedos, parecia emitir uma espécie de luz sem brilho que não cega, apenas guia. Não havia pressa para entender completamente o que viria a seguir. Havia apenas a certeza de que, se eu mantivesse a minha voz firme, poderia caminhar por esta casa e por minha própria vida, sem precisar pedir licença para existir. E assim, o meu coração manteve o tempo de uma respiração profunda, enquanto a água do lago sussurrava algo que eu não ousava ouvir em voz alta, que, às vezes, as chaves não são apenas ferramentas de acesso, mas sinais de que, mesmo entre sombras, há um espaço onde o que é verdadeiro pode permanecer. A casa do lago continuou a respirar no silêncio entrecortado pela chuva que ainda insistia em pingar pelas frestas das janelas. No andar de cima, o ranger suave das tábuas parecia compor uma trilha sonora para uma decisão que não precisava de aplausos nem de testemunhas. Na sala de estar, a pasta de couro repousava aberta sobre a mesa, não como um objeto de afirmação, mas como um mapa que aponta para lugares que não cabem mais no mapa anterior. O envelope, dobrado como uma asa de papel, estava ao lado da caneta que me acompanhava há décadas, aquela que deixou de ser apenas instrumento para tornar-se extensão de uma vontade que se recusava a ser enterrada sob o peso de uma tradição que já não cabia na minha respiração. A noite tinha feito uma coisa simples, ter me visto sem pedir licença, sem exigir rubricas de culpa ou de orgulho. E pela manhã, a casa parecia ter entendido que aquilo era apenas o começo de uma nova forma de estar comigo mesma. Não houve ruína na sala. Houve, antes, uma espécie de lua discreta que atravessava as cortinas e deixava no piso um geométrico caminho de luz que parecia conduzir meus passos para um lugar onde as palavras não precisam ser gritadas para serem ouvidas. Eu me levantei sem pressa, como quem acorda em um sonho que ainda não ousa abandonar. Ainda que a noite tenha mostrado que quem decide ficar não escolhe ficar apenas para vencer uma disputa, mas para preservar o que respira mais fundo dentro de si. O tempo, nesse dia, parecia ter uma paciência cruel e, ao mesmo tempo, favorável. Os filhos não apareceram como quem vem para medir o tamanho da minha coragem. Vieram como quem encara uma porta que não se abre com facilidade e que, por estar na pequena distância entre o medo e a verdade, precisa de um empurrão que não é empurrão de força, mas de reconhecimento. O que eu sabia, do outro lado dessa distância, era que o meu direito de existir não precisa de permissão para ser reconhecido pela própria casa que me viu envelhecer. E ainda assim, era necessário lembrar a mim mesma que a casa não me pertence apenas pela posse. Ela me pertence pela história que escolho manter viva dentro de mim,
pela memória que eu me permitir carregar sem que o peso dela me desvie do meu próprio fôlego. Quando o dia se abriu, o mundo lá fora pareceu menos hostil do que no dia anterior, como se a chuva tivesse lavado não só a poeira das superfícies, mas também a ânsia com que muitas pessoas vivem quando se acham no centro de uma linha de chegada que não reconhecem como tal. Eu fiquei na cozinha, olhando pela janela para o lago que escorregava lentamente entre o cinza do céu e o que parecia ser a vontade de um novo começo. A cada virar de página da minha própria história, eu ouvia o som das palavras que eu ainda não havia dito, o peso de cada sílaba que eu ainda precisava pronunciar com a firmeza de quem não tem medo de ser incompreendido, desde que a própria voz seja honesta. O envelope continuava ali, ora fechado, ora entreaberto, como se respirasse junto comigo, esperando que eu decidisse qual linha iria respirar pela última vez naquele papel que um dia já foi apenas um objeto de herança. A pasta de couro, que hoje guardava a minha serenidade, parecia ter adquirido um novo significado. Não era mais apenas uma proteção contra a curiosidade alheia, era o selo de um compromisso com a verdade que não depende de aprovação nem de silêncio cúmplice. Em mim, a dúvida antiga, aquela que sempre me empurrava para a margem de uma água que parece fria demais para mergulhos, ficou menor, quase reduzida a uma bruma que se dissolveu ao perceber que o medo do que vem não é, necessariamente, tão grande quanto o medo de não ser fiel a si mesma. Foi então que ouvi o ruído da casa respondendo a uma presença que não era a minha, nem a dos meus filhos. Não foi o som de alguém batendo à porta. Foi o que parece acontecer quando um espaço, longo tempo negligenciado, decide que é hora de se abrir. A sala de visitas recebeu, sem aviso, uma figura que, à primeira vista, não dizia nada de reconhecível, mas que, aos poucos, revelou-se como parte de uma sequência antiga de encontros que o lago sabe mapear com precisão. Uma mulher idosa, com cabelos tão brancos que quase pareciam refletores de uma vela antiga, que entrou pela porta entreaberta, como quem já conhecia cada fresta de cada canto desta casa. Ela não veio para discutir o que eu fiz ou deixei de fazer. Veio para observar, para ouvir o que ainda não tinha sido dito em voz alta. A voz dela não era cortante, mas carregava o peso de quem já viu muitas casas serem erguidas em torno de ilusões que, com o tempo, desabam como castelos de areia diante de uma maré mais insistente. Ela olhou para o envelope e para a pasta com olhos que pareciam ter lido, na própria madeira das paredes, os seus segredos mais antigos. Não falou de heranças, não falou de leis, nem de prazos. Falou, em vez disso, de tempo, de memória, de o que permanece quando o mundo muda de endereço e a gente precisa escolher entre o que guarda o próprio silêncio e o que o silêncio tem a ver com quem a gente é. A mulher sentou-se sem pressa, como se cada gesto tivesse de ser medido com o mesmo cuidado com que se corta uma fruta madura para evitar que a polpa derrame o suco. Olhou para mim com uma suavidade que parecia estar sempre ali, apenas esperando o momento certo para se revelar. E então contou, em palavras simples, uma história que não era sobre este testamento, nem sobre as chaves, nem sobre as disputas que a casa e o lago podem provocar quando as vozes de dentro se recusam a calar. Era a história de uma mãe que, quando jovem, também teve de aprender a falar baixo para que pudesse ouvir a si mesma. De uma filha que, ao crescer, aprendeu que a verdadeira força não está em manter tudo como está, mas em saber o que precisa ser protegido para não perder o próprio sopro. A velhinha não disse isso de forma direta, mas o jeito com que olhou para mim, o modo como o silêncio entre as palavras ganhou peso, fez com que eu entendesse o que a casa há muito esperava que eu descobrisse sozinha, que a vida não é uma linha reta de possessões, mas uma rotação de escolhas que, uma vez feitas, precisam apenas de tempo para ser respiradas sem medo. A visita inesperada não exigiu resposta imediata. Ela exigiu, antes de tudo, a abertura de outra porta, não a da casa, mas da memória. E nesse espaço entre o físico e o sentimento, eu comecei a sentir algo novo nascer dentro de mim. A percepção de que a minha própria história pode ser reformulada sem negar o que foi vivido,
sem apagar os laços que ainda podem possuir sentido, mesmo quando o vínculo com a casa parece se tornar uma lição que não está mais dirigida a uma simples contabilidade de bens. A velhinha, então, deixou comigo um presente quase invisível, um objeto sem peso e, ao mesmo tempo, sem preço. Uma pequena peça de metal, lisa e oval, que ela disse ter pertencido à minha avó, uma mulher que soube guardar a própria voz, mesmo quando o mundo parecia decidido a calá-la. A peça repousou na palma da minha mão como se fosse uma chave sem função, mas que, de algum modo, me permitiria, se eu escolhesse, lembrar quem eu era quando aprendi a ouvir a casa respirar sem pressa. Antes que a visita saísse, pedi que ela fizesse algo muito simples, que olhasse para o envelope, lesse o nome no canto superior esquerdo e dissesse, apenas com a expressão do rosto, o que havia por trás daquelas letras escritas com a minha própria mão. Ela apenas sorriu, um sorriso que não dizia nada de vingar ou de ganhar, mas que parecia confirmar que a história que eu começo a escrever não é uma guerra, é uma reconciliação com a parte de mim que sempre esteve ali, escondida sob o peso das expectativas dos outros. Quando a porta se fechou atrás dela, a casa pareceu exalar uma respiração mais longa, como se tivesse finalmente entendido que, para que o lago continue a refletir à noite, é necessário que alguém mantenha firme a própria sombra. Eu fiquei com o envelope e a pequena peça de metal na mão, examinando-as como quem examina um mapa antigo em busca de uma rota que não se tenha esquecido de ser possível. O que viria a seguir não era apenas a continuação de uma disputa entre herdeiros, era a continuidade de uma conversa comigo mesma, com o lugar onde eu sempre soube que minha voz encontraria um eco que não fosse apenas o do orgulho ou do ressentimento. A casa do lago, com suas paredes que falam de modo quase sussurrado quando o vento bate nos caixilhos, parecia ter adquirido uma nova tonalidade, uma cor que não é nem alegria nem tristeza, mas a cor do equilíbrio que se conquista aos poucos, como quem aprende a caminhar com o peso de uma verdade que não se deixa esquecer. Aquele momento, eu ainda não sabia dizer como tudo iria se desdobrar nos próximos passos. O dia seguiu com uma repetição de sons silenciosos, o farfalhar das páginas do meu próprio testamento, o tilintar leve da peça de metal que a velhinha me entregou, o som do lago que continuava a ouvir sem pressa a música que eu ainda não sei compor. O que eu senti foi uma combinação de alívio e responsabilidade. A sensação de que, se antes a minha voz era apenas um sussurro, agora havia uma chance de fazê-la ecoar sem que isso significasse esmagar quem ficava do meu lado ou quem eu amava. E nesse equilíbrio tênue, percebi que o caminho que se abre à minha frente não é uma linha de fuga, mas uma linha de encontro, com o meu tempo, com as minhas escolhas, com a casa que ainda me oferece abrigo, mesmo quando eu decido não me apegar a tudo que nela mora. Seus passos não estavam marcados no chão. Eles apenas deixavam, lentamente, uma trilha de silêncio que eu, de minha posição, pude ler, como quem lê as linhas de uma pele antiga. O envelope continuava aberto, com as palavras gravadas na memória de minha própria mão, aguardando o momento em que eu admitiria que a vida que se transforma não é uma traição ao que foi, mas uma promessa de que o que é verdadeiro pode permanecer mesmo quando tudo ao redor se desaloja. E eu, que tenho a tendência de medir com a calma como quem mede o tempo de uma vela que não se apaga, comecei a entender que a verdadeira coragem não é desafiar a própria família, mas aceito-la com um olhar que não reduz o que sente ao que o mundo espera, e sim que acolhe o que o coração precisa para continuar respirando com dignidade. À medida que o dia se aproximava do crepúsculo, a casa ganhou uma espécie de tranquilidade, que não é a ausência de conflito, mas a presença de uma decisão que já não precisa de excedentes de emoção para existir. O lago, agora mais escuro, parecia tomar para si a responsabilidade de guardar o segredo de uma nova forma de estar, não apenas com os filhos, não apenas com a casa, mas com a pessoa que eu sou quando não preciso fingir que tudo está perfeito para manter a paz de uma imagem que nunca me pertenceu por inteiro. E no fundo, assim como o metal da pequena peça que segurava na palma, eu senti que havia uma minúcia de paz que se instalava, uma certeza de que o meu caminho não é apenas sobre manter alguém à minha volta,
mas sobre manter a mim mesma viva o suficiente para escolher, em cada amanhã, quem eu serei. A noite caiu com a paciência de quem sabe que o tempo não apressa nenhuma verdade. A chuva parou em um sussurro leve, e a casa do lago exalou um vapor de madeira molhada que parecia guardar o peso de cada decisão tomada ali, sem holofotes, sem testemunhas prontas para aplaudir. O envelope continuava aberto, repousando entre a pasta de couro e a mesa que ainda conserva o calor de uma conversa que não foi concluída. A pequena peça de metal, tão lisa que parecia ter sido polida pela própria lembrança, ficou minha companhia muda, quase uma respiração inacabada, que não precisa de palavras para existir. Eu sentei de novo, sem pressa, como quem retorna a um sonho que não quer abandonar. Passei o dedo pela borda da pasta, observei a curva das linhas gravadas sob a pele do couro e, por um instante, ouvi o lago responder sem claro sinal de voz, apenas com a sua própria presença. Esteja pronta para ouvir o que o silêncio pode ainda revelar. Peguei a peça de metal entre os dedos e notei como ela não encaixava em nada do que havia ao meu redor. E ainda assim, parecia encaixar exatamente onde o tempo me ensinara a guardar segredos. No lugar onde a memória não se apaga, onde a coragem se aninha sem fazer ruído. Foi ali que entendi que o gesto que fizera, escrever, sem pedir licença, aquilo que nenhum documento anterior ousava indicar, não era apenas uma declaração de limites, era uma promessa de continuidade. Continuar acreditando na própria voz, mesmo que o mundo ao redor insistisse que voz não é coisa de quem fica, mas de quem partiu. A casa permaneceu em silêncio, mas seu silêncio tinha peso diferente agora. Não era silêncio de derrota, era silêncio de revisão, de reescrita de uma história que não precisava de aplausos para ter validade. A visita da velha mulher, a peça de metal que ela deixara na minha palma, tudo isso ainda pulsava dentro de mim como se fosse um coração que bate em uma outra cadência. Se antes eu temia que o passado fosse apenas uma pilha de objetos a serem protegidos, hoje compreendia que o passado pode ser respirado sem que ninguém precise carregá-lo acima do ombro. E, como se a casa tivesse finalmente entendido a minha intenção de não transformar o meu sentir em fardo para quem já me amava, a atmosfera pareceu abrir espaço para uma leitura mais serena do que aquela, que começara pela disputa de chaves e terminava, quem sabe, em uma negociação consigo mesma. Eu não deixei escapar nenhum grito, nem nenhuma ameaça. Eu apenas respirei fundo, arrumei a caneta sobre a tampa da pasta e, de forma quase infantil, escrevi uma linha discreta no rodapé de uma página que não era de papel comum, mas de tempo. Que o que me pertence por direito eu mantenho, que o que não cabe mais no meu corpo não precisa habitar a minha história. Fechei o envelope com delicadeza, como quem novamente sela uma promessa que pode ser reaberta de manhã ou daqui a muitos amanheceres, sem pressa. A casa, a água, o lago que parece pegar na mão o céu de cada noite, tudo parecia concordar com essa nova cadência que eu começava a sentir. Não uma ruptura, mas uma transição. Naquela quietude, ouvi a respiração da casa acompanhar a minha, não como coro que celebra, mas como testemunha que valida. E percebi que a verdadeira carta, aquela que não se escreve com tinta, mas com escolhas repetidas até se tornar firme, já estava escrita em mim desde o princípio. O que viria a seguir não precisava de alarmes nem de provas públicas. Precisava apenas de tempo para que o próprio conceito de família pudesse se reformular sem perder o que de alguma forma sempre me deu sustento. O direito de existir com a minha verdade intacta, mesmo que isso insistisse em desafiar a lógica de quem coleciona bens e conclui que é dono de tudo o que respira. Às margens da noite, o lago continuou a refletir a minha imagem com uma seriedade quase litúrgica. Eu, por minha vez, senti nascer dentro de mim uma espécie de referência silenciosa, não para provar algo aos filhos, nem para justificar o que já não cabe numa velha fórmula, mas para justificar a própria presença no espaço que chamo de casa. A vela no aparador lançou uma sombra alongada que parecia desenhar o contorno de uma ponte entre o que foi e o que ainda posso ser. E, quando o silêncio finalmente pareceu aceitar que a história não precisa se resolver no mesmo dia, eu fechei os olhos por um instante e ouvi, lá no fundo,
uma voz que não era minha, mas que me ajudava a entender que, às vezes, a coragem não é um grito, é o ato simples de ficar. O próximo passo ainda não tinha forma, mas já tinha direção. O envelope repousaria ali, como testemunha de uma noite em que o coração resolveu não ceder ao impulso de apagar tudo o que já foi vivido. A casa do lago continuaria respirando, e eu, com o peso suave da peça de metal na mão, encontraria, no decorrer dos dias, a maneira de transformar essa respiração em um novo pacto comigo mesma. Não contra a família, mas ao lado dela, em uma linha que não precisa cortar laços para que exista a verdade. E quando amanhã finalmente vier, eu estarei pronta para ouvir não apenas as perguntas, mas as respostas que surgem quando alguém decide finalmente permanecer fiel ao próprio fôlego. O retorno ao casarão de pedra não veio com a urgência de uma última chance, mas com a cadência de quem sabe que o tempo gosta de testar aquilo que fica escondido entre o distante das paredes. A casa parecia respirar pela fresta dos vitrôs estalados, cada suspiro de madeira velha carregando o perfume de histórias que não cabem mais no presente. O vento da manhã varria o gramado até a soleira, movendo as folhas como se cada uma delas quisesse sussurrar um segredo que eu não ousava ouvir ainda. Eu entrei pela porta principal e fechei atrás de mim, não com a ideia de quem foge, mas com a de quem volta para medir o espaço entre o que foi e o que ainda pode ser. O sótão me esperava como uma sala de memória que não pede licença para existir. A escada rangia com a leveza de quem sabe que o peso de uma história é feito de pequenos passos que não se apagam com o tempo. Quando alcancei o topo, a claridade de uma janela suja recortou meu rosto em sombras longas e o ar ficou quase denso, carregado de poeira boa que não incomoda, apenas confirma a presença de décadas. No centro, um baú de madeira, gasto e polido pela curiosidade de quem o abriu em outras vidas, repousava sobre um tapete que cheirava a lã antiga e chuva. Ao lado, uma mesa coberta por uma toalha manchada de cera de velas antigas, com uma pilha de papéis amarelados como se tivessem sido deixados ali para talvez nunca mais serem vistos. Empurrei o baú com cuidado, sentindo o peso da madeira que se curva sob o tempo. Dentro dele, encontrei uma ordem de coisas que pareciam escolhidas não pela utilidade, mas pela memória. Cartas apinhadas, selos gastos, fotografias que não tinham mais lembrança clara de quem eram e um conjunto de diários que, pelo menos aos meus olhos cansados, pareciam ter sido escritos por várias mãos ao longo de gerações. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um embrulho de linho que guardava uma pequena caixa de madeira com o nome da família gravado no tampo. Uma herança que não era apenas de bens, mas de escolhas. O conteúdo, no entanto, não era o que eu esperava. Não havia ouro, nem joias, nem objetos que pudessem ser vendidos para resolver o passado. Havia uma coleção de cartas sem endereço, cada uma com uma data que eu reconhecia como pertencente a uma linha temporal que ainda não tinha o nosso rastro completo. Cartas que falavam de dias que ainda não chegaram, de decisões que o tempo parecia não ter decidido ainda, de promessas que, de alguma forma, já sabiam o que eu escolheria. As cartas estavam dobradas com uma paciência que pareceu exigir minha própria paciência em retorno. Em cada envelope havia uma frase escrita com uma letra que não era estranha para mim, mas que me mostrou que alguém, em algum lugar, conhecia o meu costume de guardar silêncio quando o mundo exige respostas rápidas. A primeira carta não tinha remetente claro, apenas o título, feito com pinceladas cuidadosas, para o eu que ainda pode escolher. Ao lê-la, percebi que o tom não era de acusação nem de reprovação, mas de uma conversa que atravessa o tempo como se o tempo fosse uma ponte que se constrói com a esperança de quem ainda acredita que pode, sim, escolher o que fica e o que se vai. Conforme fui abrindo os outros envelopes, descobri que não se tratava apenas de memórias ou de um testamento emocional guardado entre pó e cera. Era uma colcha de retalhos narrativos, cada pedaço contendo uma decisão minha que, em algum ponto do passado, parecia ter sido tomada sem o meu conhecimento, ou com o meu conhecimento, mas sem a coragem de ver como aquilo iria se refletir no meu eu de hoje. Havia cartas dirigidas a uma mulher que já não sou, cartas endereçadas a uma filha que não vivi plenamente,
cartas que pareciam solicitar perdão por escolhas que ainda estavam por vir. E entre elas, uma carta com a data de amanhã, escrita com uma firmeza que só o futuro pode ter, como se alguém tivesse conseguido adivinhar a minha hesitação melhor do que eu. No centro do embrulho repousava um caderno de capa mole, com a lombada gasto pela mão de quem o consulta com frequência. Ao folheá-lo, encontrei páginas que não estavam em branco, mas em branco com histórias começando nelas, anotações de encontros que eu ainda não vivi, decisões que ainda não tomei, lembranças que não deveriam ter existido ainda, ou que deveriam ter existido antes de eu aprender a respirar sem pressa. O caderno parecia funcionar como uma bússola improvisada, apontando para o norte que eu ainda não ousava acreditar que era o meu próprio norte. Cada linha era uma pergunta sem resposta, cada lacuna, uma possibilidade que não cabia nos moldes que a minha vida havia seguido até então. Foi então que, ao fim da pilha, deparei com um envelope maior, selado com cera de tinta azul, que desprendia um aroma de vela antiga. O selo trazia o brasão da família, um desenho que sempre me pareceu a assinatura de uma promessa, que a casa não me esqueceria, que o tempo não me apagaria de seu mapa. No interior, havia apenas uma única página dobrada, escrita com a letra que eu reconhecia de todos os diários que guardei de minha própria juventude. A mensagem era simples, direta, quase cruel na sua honestidade. A escolha que você fez quando ainda era menina não foi desperdiçada. Ela apenas precisa reaprender a respirar. Não havia nome de quem escrevia, apenas a sensação de que, de alguma forma, alguém próximo, alguém que me conhecia melhor do que eu mesmo em alguns momentos, falava comigo através daquele papel. Enquanto eu segurava a carta, a casa pareceu suspirar junto comigo, como se os muros estivessem esperando que eu me permitisse ouvir o que ainda não tinha ouvido. O eco de uma voz que sabe onde o tempo tem fissuras, onde as decisões se acumulam até formar o caminho inevitável que nos leva a uma nova forma de permanecer. O sótão, com a sua luz que entra pela fresta da persiana, tornou-se o palco de uma revelação que ainda não havia sido dita em voz alta, mas que já começava a assentar no ar. A vida não é apenas um registro de ações, é a dança entre o que foi, o que é e o que ainda pode ser escolhido. Caso eu me decida a ouvir o meu próprio coração, em vez de seguir o compasso de uma tradição que insiste em manter o silêncio quando a verdade pede para ser dita. Ao fechar o baú, o peso do tempo parecia menos uma pressão e mais uma espécie de convite. Não era uma pressa, não era uma urgência. Era a certeza de que aquela casa guarda não apenas as lembranças dos meus mortos, nem as posses dos meus vivos, mas uma espécie de mapa interior que me mostra onde eu ainda posso andar sem me perder. O conjunto de cartas não dizia apenas o que aconteceu, dizia o que poderia acontecer se eu escolhesse, se eu aceitasse ler em voz alta cada linha que o destino ainda escreve para mim. E, ao descer de mãos trêmulas pela escada, com o baú fechado e o caderno repousando no bolso da jaqueta, eu soube que o retorno a este lugar não seria uma conclusão, mas o começo de algo que eu não imaginava existir. A possibilidade de reescrever o meu passado sem apagar quem eu sou hoje, apenas dando espaço para que a voz de uma mulher que ainda pode escolher encontre, no silêncio do tempo, o lugar onde ela pode finalmente respirar. O retorno do silêncio não trouxe apenas a quietude de quem recolhe fragmentos, trouxe também a clareza de quem começa a entender o que aquelas cartas, aquelas lágrimas de cera e aquele metal sem função queriam dizer afinal. Voltei ao quarto onde a luz atravessava a poeira como se fosse uma peneira que separa o que precisa de ser visto do que ainda não pode ser visto. O baú permanecia fechado, mas o peso dele não era apenas de madeira antiga, era o peso de uma história que resistia a ser contada apenas uma vez, de uma vez para sempre, sem espaço para revisitá-la com voz própria. Eu o sentei no chão, a coluna recostada na madeira fria, e o ar ficou carregado de uma lembrança quase tátil, a sensação de que o passado não é um objeto empilhado para ser guardado, mas uma corrente que pode ser quir e movida com cuidado para não esmagar o presente.
As cartas, dobradas com uma paciência que parecia ter sido escolhida justamente para me provocar paciência, abriram-se uma a uma como se respirassem. Em cada envelope, a caligrafia parecia ter sido escrita com a mão de alguém que soubesse exatamente onde tocar para que o coração respondesse, mesmo que a razão fizesse o contrário. A primeira, sem remetente claro, falava de um eu que ainda pode escolher, não como um rótulo, mas como uma promessa. Lemos juntos, na cabeça, as palavras que a memória guarda como uma vela acesa no corredor escuro de uma casa que se pergunta se ainda há luz suficiente para ver o próprio caminho. A cada linha, percebi que o tom não era de acusação, era de uma conversa que atravessa o tempo para lembrar que escolher não é sinônimo de abandonar, mas de conservar aquilo que ainda pode respirar com dignidade entre as mãos que o tempo não conseguiu fechar. Conforme avulso cada envelope, ficou mais claro que aquilo que chamamos de herança não era apenas de bens, mas de decisões. Não havia ouro, nem joias, nem títulos que pesassem mais do que a própria coragem de ouvir a voz que outrora jurou proteger a si mesma, mesmo sob o peso de uma família que muda de rosto conforme o humor do dia. A carta maior, selada com cera azul que cheirava a vela antiga, continha uma linha simples que cortou o silêncio com a afiada honestidade de quem não teme a verdade. A escolha que você fez quando ainda era menina não foi desperdiçada. Ela apenas precisa reaprender a respirar. O peso dessas palavras não era apenas o reconhecimento de uma juventude que ousou decidir antes de permitir que o presente ditasse a regra. Era a confirmação de que, sim, a menina que foi ainda existe, e que suas escolhas merecem espaço para ganhar fôlego sem que o ar tenha de atravessar correntes de culpa. Foi nesse momento que a casa, como se tivesse ouvido uma batida de coração que antes não cabia, fez uma coisa sutil. O ruído do sótão cessou por um instante. O vento lá fora diminuiu o passo, e o lago lá embaixo parecia menos um espelho e mais uma boca que procurava ouvir a história que eu tinha para contar. As cartas me davam, sem palavras duras, o mapa de um caminho que não precisa de uma revolução para ser aceito, apenas de um tempo, para que cada pedacinho dele encontre o seu lugar na memória de quem ainda não deixou de ouvir a si mesma. E, entre elas, havia uma carta que falava diretamente com a minha própria voz de menina, como se a menina ainda estivesse ali, plantada na expectativa de que um dia eu a chamaria de volta para caminhar ao meu lado outra vez. No centro da pilha, encontrei o caderno que eu havia visto no sótão. Capa mole, páginas já amareladas, uma bússola que não apontava para o norte de uma cidade, mas para o norte de mim mesma. Folheei, com dedos que já não tremiam tanto e que ainda assim carregavam a memória de cada segredo que já contei para mim, para me manter são. Cada linha parecia uma porta que se abriu, não para fugir do que se foi, mas para deixar que o que ficou pudesse respirar junto comigo. As anotações não eram simples lembranças. Eram decisões que, em algum ponto, foram tomadas com uma coragem que ainda habitava o meu corpo, mesmo quando eu achava que a coragem deveria soar como um trovão para ser válida. Elas mostravam que o meu passado não foi um peso a ser carregado. Foi um conjunto de escolhas que, se bem vistas hoje, não negam o que eu sou, apenas me pedem para reconfigurar o modo como eu vivo com elas. Ao fechar o caderno, uma nova certeza se acomodou no peito. A vida não é uma linha única que se traça até o fim. É uma praça de entretenimento onde as escolhas se repetem, se revisitam e, às vezes, se reformulam sem que tenhamos de abandonar o que já foi feito. A vela que antes lançava sombras na parede pareceu acender uma nova lâmpada de luz suave, suficiente para iluminar pequenas rotas que eu ainda não havia visto. O envelope, o baú, as cartas, o caderno, todos eles foram para o meu bolso como um conjunto de ferramentas que não corrompe a casa, mas a ajuda a entender que a casa não é apenas lugar de pertença, é lugar de memória, de escolha, de silêncio que pode sim ser ouvido. Saí do sótão com o peso do tempo menos pesado e com a cabeça mais clara do que a minha própria respiração. A casa voltou a respirar, mas agora com uma cadência que parecia prometer uma nova forma de estar comigo. Não como um campo de batalha,
mas como um terreno comum, onde eu e a minha verdade podemos caminhar lado a lado, sem medo de romper laços que podem continuar a nos sustentar, desde que não se tornem correntes que prendem quem ainda tem fôlego para escolher. A peça de metal, que a velhinha me entregou há dias, permaneceu na palma da minha mão como uma lembrança de que o passado pode ter inventário, mas o presente tem o poder de decidir o que dele vai fazer uma nova memória. Enquanto a noite se instala, eu fecho a porta do sótão e deixo que o silêncio seja o guardião da minha decisão. Não é uma ruptura dramática com o que veio antes, nem uma promessa de que tudo ficará igual para sempre. É a certeza de que eu não preciso carregar o peso de uma herança apenas para satisfazer um padrão antigo que já não cabe mais na minha respiração. O caminho que se abre diante de mim não é uma linha que corta laços, mas um círculo que permite que o tempo respire junto comigo, que permita que o passado seja reconhecido sem que eu precise me tornar escrava dele. E, nessa hora, eu sei que a verdadeira força não está em manter tudo intacto, mas em saber o que deixar respirar para que, amanhã, eu ainda tenha voz para escolher. A casa pareceu aproximar-se de mim como quem volta a falar depois de um longo silenciar. Meus dedos ainda guardavam a peça de metal, lisa, sem função aparente, mas com o peso de uma história que não cabe mais em gavetas de madeira, nem em promessas que se desfazem com o tempo. Saí do sótão e desci com o cuidado de quem carrega um segredo quase sussurrado, deixando para trás o baú, as cartas, o caderno e a certeza de que a memória, quando bem tratada, não é um fardo, mas um mapa que respira. No corredor, a luz do dia entrava pela fresta das cortinas com a delicadeza de quem sabe que não há pressa para revelar o que o tempo ainda guarda. A casa, que outrora parecia um labirinto de paredes que impediam o ar de circular, agora parecia um corredor de possibilidades. Cada porta que se entreabriam era uma respiração nova, um espaço para escolher sem o peso de uma tradição que já não cabia no meu peito. O baú continuava aberto na minha mente, não como uma abertura de segredo, mas como uma fresta por onde a coragem poderia entrar sem culpa. Voltei ao quarto onde tudo começou, onde as cartas e o caderno me ensinaram, dia após dia, que o passado não é apenas uma pilha de objetos, mas uma ceifa de escolhas que ainda podem respirar. A pilha de cartas, uma a uma, esperava novamente para ser lida com a paciência de quem sabe que cada palavra é uma vela acesa no corredor úmido da memória. Abri novamente o envelope maior, não para reabrir uma briga, mas para ouvir a voz que ainda insiste em falar, aquela que não se apossa do presente pela força, mas por uma convicção antiga, que escolher é também deixar espaço para o que ainda pode nascer. Foi quando a velha mulher retornou em meus pensamentos como um sussurro de vento entre as tábuas. A peça de metal que ela me entregara, sem função aparente, apenas com a lembrança de uma avó que soube guardar a própria voz, brilhou sob a luz tênue da manhã. Não era mais apenas um objeto, era uma chave simbólica de uma memória que precisava ser reconhecida, não para aprisioná-la, mas para permitir que ela pudesse guiar meus passos sem me pedir desculpas. Eu a segurei com a delicadeza de quem sabe que o tempo não perdoa quem não reconhece as marcas do que já foi vivido. Pelo vidro, o lago refletia o céu como uma concha que guarda o som das ondas. Em meus ouvidos, as vozes do passado, as palavras que meus filhos pronunciaram num dia de tempestade, as promessas que fiz para mim mesma quando ainda era menina, tudo voltou a formar um coro dentro do peito. E neste momento, percebi que não era preciso brigar com o que foi para manter o que ainda pode ser. A verdadeira força, afinal, não reside em manter tudo intacto, mas em saber ouvir o que o passado quer dizer enquanto a vida continua a respirar ao seu redor. Abri o caderno que encontrei no sótão, não para lê-lo de novo como quem procura uma solução, mas para ouvir o que ele ainda tinha a aprender comigo. As páginas amareladas guardavam, entre traços tortos de tinta, não apenas memórias, mas decisões que, em algum ponto, procurei evitar olhar com atenção. Havia ali, entre as linhas de uma juventude que ousou escolher, uma nota escrita a lápis que não era de alguém distante, mas de mim mesma, de uma parte de mim que, na pressa de crescer,
Esquecera que a coragem não é só revolta, é também paciência, é também a capacidade de deixar o tempo trabalhar para que cada respiração encontre o seu lugar. Enquanto virava as páginas, uma nova percepção adentrou minha cabeça como um vento frio que, de súbito, acalma o fogo. O passado não precisava ser esmagado para que o presente pudesse existir. Ele precisava ser respeitado, lembrado, reconfigurado de modo a não sufocar quem eu sou hoje. A carta maior, a nota de amanhã, a promessa de que a menina que fui ainda vive em mim, todas elas se juntaram como peças de um quebra-cabeça que não pretende mostrar a imagem final de uma hora para outra, mas oferecer a cada dia uma nova peça que me permita entender onde eu começo e onde eu deixo a voz passar. No bolso, a peça de metal repousava, não como uma simples lembrança, mas como um símbolo de uma decisão que eu ainda poderia tomar com a liberdade de quem sabe que o caminho não precisa ser determinado apenas pela ótica do que os outros esperam. Saí do quarto e voltei ao salão, onde a mesa ainda guarda o peso de um passado que não cabe mais em uma gaveta de heranças. A pasta de couro, o envelope, o caderno, as cartas. A casa, que sempre foi um personagem de si mesma, pareceu inclinar a cabeça como quem ouve uma música que ainda não terminou, mas já sabe o tempo que falta para chegar ao ponto de giro. Se a semana que vem trouxer uma visita, ou se apenas o silêncio da casa falar comigo, eu sei que posso escolher de novo. Não com raiva, não com rancor, mas com a certeza de que cada respiração que cabe no meu peito é uma decisão que eu mesma devo tomar, sem pedir licença a ninguém, mesmo que isso signifique desfazer o que o mundo chama de legado. A verdadeira herança, eu entendi hoje, não é uma soma de bens que se passa de geração em geração. É a coragem de manter a própria voz viva, mesmo quando ela parece minúscula diante do barulho que vem de outros cantos. Enquanto o sol se aproxima do meio-dia, eu fecho os olhos por um instante e deixo que a ideia se assente dentro de mim. Não preciso apagar o passado para que o presente exista. Preciso, sim, permitir que ele respire junto comigo, sem que me peça para calar a minha verdade. E com esse entendimento, eu respiro fundo, volto a colocar a peça de metal na palma da mão e sigo em direção à sala onde as cartas me aguardam como um conjunto de portas que se abrem para o caminho que ainda posso escolher. Este não é o fim de uma história, nem o começo de uma batalha. É simplesmente a continuação suave de uma vida que aprende, dia a dia, a respirar com a própria dignidade. E amanhã, quando a casa acordar de novo, eu estarei pronta para ouvir o que ainda pode ser dito, sem medo de que a minha voz não tenha mais lugar dentro de tudo aquilo que a casa e o lago guardam para mim.